Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. No episódio de hoje eu queria trazer uma reflexão que tive algumas semanas atrás quando eu assisti Você Não Estava Realmente Aqui. Eu até compartilhei algumas delas nos stories do Instagram, inclusive me sigam lá para mais conteúdo, é @filme.da.semana. Mas o ponto é, sabe quando você vai assistir um filme que ouviu falar bem, mas você acaba não gostando tanto? Sempre tem a parte da expectativa, claro, a construção do hype é normal e às vezes a gente se decepciona, mas eu tô falando de um sentimento muito específico, de perceber as qualidades da obra e mesmo assim não gostar muito dela. Esse sentimento ele é diferente de não gostar de algo porque é ruim. Vamos lá, acompanhem a minha linha de pensamento. Com o tempo, conforme a gente vai assistindo filmes, absorvendo eles, construindo o senso crítico, e eu não tô nem falando de estudar cinema nem nada, mas com tudo isso a gente vai entendendo melhor as coisas só de observar. Por que eu acho que um filme é ruim? É só porque eu não gostei da história? É porque eu não entendi ele, mas me senti burra, por isso que eu não gostei? É porque eu tinha uma expectativa e me decepcionei? Ou é porque ele tem alguma coisa que me desagrada, seja um ritmo diferente, um tema específico, uma abordagem que eu não sou muito fã, etc. Quando a gente começa a estudar um pouco sobre o cinema, construção de roteiro, linguagem cinematográfica, a gente aprende a olhar melhor para alguns pontos específicos para, assim, conseguir avaliar melhor uma obra. E assim, eu falo como alguém que não teve uma educação formal na área. Eu fiz uma optativa na faculdade e já saí de lá me achando a cinéfila, né? Eu consumo muito conteúdo de análises visuais, principalmente no YouTube, e eu também leio muitos artigos, mas eu nunca peguei um livro de base teórica mesmo para ler de cabo a rabo. Alô, editoras, vocês podem mudar isso. Eu não tô falando aqui que eu sou um exemplo excelente, muito pelo contrário. Mas assim, o meu ponto é, eu vou atrás de muita coisa que tá de graça na internet, porque eu sou pobre, né? E assim eu vou me virando e é um conteúdo que assim, não vou falar, ai, qualquer pessoa pode ir lá e estudar cinema do jeito que eu estudei. Não vou ser essa pessoa, porque isso é uma coisa meio estúpida de se falar, né? Porque eu tenho algumas bases para começar algumas pesquisas. Tem gente que tá começando agora que não sabe nem por onde começar a pesquisar. É normal isso, né? Enfim, meu ponto é, eu entendo um pouco de cinema, mas eu não sou a especialista. Eu só tenho um podcast de cinema, gente. Todo mundo tem um podcast hoje em dia. Se você tá começando nessa vida e tá perdido, um bom, assim, começo, se você não tem condições de pagar um curso, talvez seria assistir os filmes que são ditos clássicos e obrigatórios, e depois de assistir, ir procurar análises e contexto histórico, o histórico do diretor, entender por que as coisas são feitas assim, e sempre ter em mente de assistir um filme antigo com a cabeça do público daquela época. A gente não pode ver um filme da década de 40 e comparar com algo feito hoje em dia, porque vai ser diferente, o ritmo é diferente, a história é diferente, e às vezes você pode até ficar com a impressão, ai, nossa, é isso? Eu já tive, assim, já fiz isso. Porque, às vezes, aquele filme foi tão importante que ele reverbera até hoje e você tá cansado de ver aquele tipo de história, o que só justifica a importância daquele filme introduzir esse elemento, né? E eu não vou nem entrar aqui nesse episódio na rivalidade besta de cinema é entretenimento versus cinema é arte, porque cinema é os dois. Dá pra ver um filme de comédia besterol pra descansar o cérebro depois de ver um filme experimental chinês de 3 horas. Mas o importante é que você tenha senso crítico para ter a sua própria opinião sobre as coisas que assiste e entender que nem tudo que você não gosta é necessariamente ruim, assim como nem tudo que você gosta é perfeito e sem defeitos. A internet ela anda meio extremista ultimamente, né? Mas esse é um assunto para outro programa. E também é legal sair da zona de conforto às vezes. Tipo, eu entendo que pra muita gente cinema é o entretenimento pra descansar no final de semana e tudo bem com isso. Mas é legal de vez em quando pegar um filme diferente, algo de outro país, de outra época ou de um gênero que você não costuma tanto ver, porque se a gente sempre ficar numa mesma, acaba viciando naquele tipo de narrativa e sair desse ciclo pode ser um exercício intelectual interessante, assim como ler ou fazer palavras cruzadas.
Mesmo que você não goste do filme, alguma coisa você vai acabar pensando, alguma análise você vai fazer. Nem que seja pra xingar quem te recomendou fazer isso. Por favor, não me xinguem, eu sou sensível. Eu comecei a falar de tudo isso porque, né, eu assisti Você Não Estava Realmente Aqui, que é um filme da Linny Ramsay, de 2017, estrelado pelo Joaquin Phoenix e disponível no catálogo do Filmica. Eu já tinha ouvido falar super bem desse filme, tem gente comparando ele com um Taxi Driver, daí eu fui ver e eu não gostei muito. Parte é pela minha expectativa, eu ouvi os elogios e também queria elogiar, mas uma parte fui eu tentando me enganar, porque eu não sou mega fã de histórias estilo Taxi Driver também. E foi isso que pesou pra mim, a história dele. Eu não consegui me conectar com o personagem. Às vezes isso acontece, às vezes é falha no roteiro ou na direção, mas aqui nesse caso eu consigo enxergar todos os méritos do filme. Ele é bem dirigido, ele usa a violência como um meio narrativo e não um fim, um espetáculo. Tipo, as cenas de ação elas não são legais, elas são brutais e servem para mostrar quão quebrado o protagonista está. Elas não são gráficas, nem acontecem com frequência e por vezes a gente só vê com clareza o resultado delas, o que deixa tudo bem mais impactante. Eu gosto e eu admiro muito os diretores que conseguem usar a violência de uma forma eficiente, sem ficar gratuito demais, ou de ser o choque pelo choque, ou de ser algo descolado e cool. A sinopse do filme, né, pra quem não tem ideia do que ele é, e caiu aqui de paraquedas ouvindo eu ficar falando de violência, mas enfim. No filme a gente vai acompanhar o Joe, que ele é um veterano de guerra, cheio de traumas, que trabalha rastreando jovens desaparecidas, um misto de mercenário com caçador de recompensas. Ele vai atrás de uma filha de um político influente e dá tudo errado. Essa é a história do filme. Eu acho que o meu problema talvez esteja na edição. Ele não tem nem 90 minutos, mas parecem horas, é muito lento. E tem uns flashbacks que eu acho meio... Não sei, eu não gosto. Acho que enfraquece a narrativa. Tipo, dá pra ver que ele é traumatizado. A gente não precisa ficar revisitando isso várias vezes ao longo do filme. Mas também, euzinha, pessoalmente, não gosto de flashbacks. Tem isso também. Essa é a parte da análise que eu tava falando. Eu entendi que ele é um filme bem feito, eu entendi a história dele, eu até gostei do final, mas a narrativa não me apetece muito. Tem alguns elementos que eu não sou grande fã e o resultado final acabou ficando meio negativo. Assim, negativo, mas eu dei 3 estrelas no Letterboxd, que é um 6 de 10, que dá pra passar de ano. É uma nota passável, mas não sei, eu não gostei muito, então é meio que isso. Outro filme que eu assisti recentemente e tive um sentimento semelhante foi Licorice Pizza, do Paul Thomas Anderson. Eu entendo todos os elogios que ele tem. Ele é bem dirigido, ele é bem filmado, bem atuado, tem um ritmo legal, apesar da duração meio longa. Mas eu não consigo gostar do roteiro, eu não consigo gostar da relação dos personagens, eu acho problemática, e as voltas que a história dá para eles se acertarem me incomodam um pouco. Além de ter algumas falas e piadas que são usadas meio que pra localizar o filme, já que ele se passa nos anos 70, e aqueles tipos de comportamento eram aceitáveis, mas pra mim não rola, eu acho desnecessário, sabe? Enfim, eu tenho dificuldades de apreciar um filme quando eu não gosto do protagonista. Eu acredito que alguma coisa no roteiro tem que existir pra gente sentir um mínimo de empatia. E em Licorice Pizza eu achei o rapaz muito chato. Ele não teve amadurecimento nenhum, e a menina até gostava dela no começo, mas depois eu achei que largaram o desenvolvimento dela pra justificar tudo que acontece. Sabe um roteiro bom que faz você se importar com uma pessoa detestável? O Coringa Novo. Eu não amei o filme justamente porque eu não gosto muito do personagem, mas eu não posso chamar o filme de ruim porque ele não é. Em contrapartida, existem filmes que eu desgosto e afirmo com todas as palavras que são ruins, tipo King Richard. O roteiro é muito manipulador, ele tem os seus momentos de edição boa, principalmente nas cenas de esporte, as atuações são boas. Will Smith ganhou um Oscar, né? Quer dizer, sei lá. Enfim, mas o filme ele se esforça muito pra emocionar e pra te convencer que aquilo não é abuso e a vilã do filme é a vizinha que tenta chamar o conselho tutelar e... enfim...
eu não acho esse filme bom e eu não acho esse filme bem construído também, sabe? Tem uma coisa nesses filmes de mensagens edificantes ou esses filmes que eles são feitos pra emocionar, que eu consigo ver as engrenagens, sabe, girando pra te fazer emocionar e eu acho isso uma falha do filme, sabe? Eu gosto quando vem do nada ou quando as coisas são tão delicadas e postas de um jeito que você até se emociona, mas você não vê aquilo acontecendo, tipo No Ritmo do Coração mesmo, que ganhou o Oscar. Eu acho ele um filme edificante bem feito, sabe? Porque por mais que a mensagem esteja lá, por mais que a manipulação emocional esteja lá, é feita de uma maneira mais orgânica. E tem também os desastres completos, como Uma Mulher na Janela, onde o roteiro não faz sentido, a direção não existe, os atores não queriam estar lá. Eu posso falar o mesmo do segundo filme da franquia dos Animais Fantásticos, além desse ter o bônus de aniquilar todo o desenvolvimento que rolou no filme anterior. Eu não tô falando do novo, até porque eu não vi ainda, eu provavelmente vou esperar chegar na HBO. Eu tô falando dos Crimes de Grindelwald, que é o segundo filme da franquia. Mas assim, vocês sempre podem discordar de mim, é para isso que serve o pensamento crítico e o cinema pode estimular ele de muitas maneiras. Nada do que eu falo é absoluto, e daqui 6 meses eu posso ter vergonha das coisas que eu falo aqui. A vida é assim, é um sinal de que a gente tá evoluindo. Deus me livre de pensar as mesmas coisas do que eu pensava 10 anos atrás. Eu até excluí meu Twitter por causa disso, sabe? A gente tá sempre evoluindo e a gente tá sempre aprendendo. E às vezes uma coisa que a gente assiste hoje a gente gosta, daqui a uns anos a gente vai assistir e vai desgostar. E vice-versa também. A vida é feita dessas coisas. Espero que tenham gostado desse episódio, esse tema altamente abstrato. Eu prometo que o próximo vai ser mais tradicionalzão. Sigam a gente no Instagram, @filme.da.semana, e mande um e-mail pra gente também, com qualquer tipo de feedback, que é o podcastfilmedasemana@gmail.com. Vocês sabiam que o nosso e-mail ele também é uma chave Pix? Pois é, você pode usar essa informação para fazer uma doação pra gente de qualquer valor. Sério, R$5 eu já fico feliz, de verdade, gente. E até semana que vem. Assistam filmes, critiquem filmes, discutam filmes, porque isso faz parte de crescimento intelectual. Isso pode ajudar em muitas maneiras de nossas vidas. E, enfim, é isso, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.